Oi! E voltamos! E terminamos a última parte com esse figurante doido para apanhar. Mas antes de dar continuidade, vai deixando logo seu gostei aqui no começo do vídeo. E se você é novo por aqui, olá, eu sou o Oliveira e seja bem-vindo. E para os que já são frequentes, muito obrigado pelo apoio de vocês, pois são vocês que ajudam o canal a crescer. Assim eu sou grato a cada um de vocês. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Capítulo passado, o nosso magão, ele tinha ficado no grupo 3. E o figura que tá no grupo dele, já vinham todo cheio das marras tentando intimidar o prota. E já que o nosso menino, ele não é bobinho nem nada, ele já sabe o que esse cabelinho tá querendo. As meninas, elas já ficam preocupadas e ficam se perguntando se eles vão bater um X1 ali mesmo. E quando uma delas resolve parar a brincadeira, o instrutor, Babalvovski, já grita mandando o grupo ir para onde vai ser realizado o teste. E com isso, os dois não têm escolha, a não ser parar um pouco a diversão do prota e ir para onde ele tá mandando. Só que os dois, eles não estão muito alegres não, ó. E faltando 5 segundos para começar o teste, eles já vão tirando os seus equipamentos do inventário. E o cabelinho, ele não tira essa marra da cara dele não, ó. Pois é, gente, figurante quer mesmo apanhar, mas como não pode matar, vamos apenas humilhar. Quando o teste começa, aparece um soldado esqueleto. E quando o cabelinho ainda tá pensando no que vai fazer, o prota já saiu em disparada. A galera fica surpresa porque o prota saiu na frente. As duas guerreirinhas falam pra ele voltar, pois é perigoso. E o maluco tá se perguntando por que ele tá fazendo isso, pois os magos, eles não deveriam lutar assim. Mas logo ele fica com essa cara de pastel. E vocês já devem saber por que ele tá assim, né, gente? Porque nesse momento vai começar a humilhação. Ai! Eu acho que eu tô fazendo isso com muita emoção, porque como eu tô menosprezando o nosso menino, ele vai ter que mostrar a madeira pra saber se os figurantes conseguem medir. E alguns devem estar se perguntando, por que o cabelinho ficou com essa cara de merda aqui? E aqui tá a resposta. Ele viu o nosso menino fazendo isso. O prota criou uma arma de mana, segurou a cabeça do esqueleto e explodiu ela. E quando ele passou do monstro, ele deu aquela olhada para trás, na direção do grupo dele. Agora mede, seus merda! O grupo, o instrutor e a galera que tava assistindo, todos ficaram de boca aberta. E esse foi apenas o nível 1. E ele nem terminou, porque aparece mais 3 soldados esqueleto. Mas antes desse soldado fazer um berro de guerra, o prota mete chutão carregado de mana bem na cabeça dele. Tá fácil demais. Esse era pra ser um desafio em grupo, para ver as habilidades de cada um. E o prota, ele ia até permitir isso, mas como o figurante irritou ele, então ele vai extravasar um pouquinho a sua raiva. As meninas vendo ele, tá achando isso uma grande mentira. E o figurante, ele nem tá acreditando, e ele só tá parado feito banana. Então o sistema avisa que o grupo completou a primeira fase, mas até mesmo o sistema da academia sabe que isso foi um trabalho solo. Vocês são um lixo! Então vamos para o nível 2, e é um Draugzinho. E faz tanto tempo que o prota não via um que ele tava até com saudade. E pra matar a saudade é daquele jeito, mata com tapinha. E depois que ele matou não só a saudade, a gente só vê uns pequenos buraquinhos, pois se passou alguns minutos. E vemos que o prota tá parado no meio da arena. E o maluco, ele solou os 10 níveis. E como ficou o figurante, ficou paradão que não poste. E não tá acreditando no que ele viu. E o prota vendo o resultado dele, fica todo orgulhoso. Rapaz, eu sou demais. E ele lembra logo de quem, hein? De quem, gente? Pois é, ele lembra da nossa Milf. Pois ela fica bastante feliz quando tá dando aula para ele, se é que vocês me entendem. E o cabelinho, ele vai irritar o prota de novo, fazendo com que ele pare de pensar na Milf. Uma praga dessas merece morrer mesmo, ó. E essa desgrama ele fez isso para perguntar uma coisa, perguntar o que o prota tava usando, já que para um Hellis mortal que nem ele, não tem como o mago fazer isso que ele fez. Então ele pergunta pro prota que truque ele usou. O prota responde, sim, eu tenho um truque. E ele se chama Eu Sou Melhor Que Você. E não me faça repetir, porque senão eu vou te mostrar em primeira mão o tamanho da minha mão. Caralho, o maluco é brabo. Eita porra. Nesse momento, o Babalvovski chama a atenção deles e pergunta se tem algum problema entre os dois. O cara fica irritadinho, falando se não fosse o instrutor ia meter a porrada nele. E já que não tem como bater um X1 agora, Não vem porque é cagão. o figurante fala que no festival da academia eles vão tirar um X1. O prota diz não, porque o nosso menino, ele já tem algo planejado. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E lá no dormitório da academia, tá o Paulo descansando e se lembrando do prota, lembrando do que ele disse para o figurante. Aí ele se lembra que ele já tinha desafiado o prota pro X1 no festival, e ele já se anima logo, ó. E pra não decepcionar nosso prota, ele vai treinar, já que ele também tem que ficar monstrão. E vemos aqui o Babalvovski indo para a sala do diretor entregar o resultado dos testes. E no meio do caminho, ele se lembra do show que o prota deu. E o cara de bunda do Ganguji já tá na sala esperando ele para falar sobre o teste. E o instrutor fala que teve 3 pessoas que atingiram a pontuação máxima. E eles foram o Paulo, um figurante aleatório, e o nosso prota, é claro. Sendo que o prota teve a melhor pontuação de todas, batendo mais uma vez um recorde. E como sempre o Ganguji acha isso bastante interessante. É só a única coisa que ele sabe fazer, achar interessante. E fala para o instrutor avisar o progresso do nosso menino. E vemos que esse merda aqui, ele tá sempre olhando pro nosso prota. E sempre com esse sorriso de bosta. Que nojo.
E lá na sala do teste de evasão novamente, a gente vê o nosso menino e ele conseguiu solar o level 27, que no momento é o máximo dele. E qual é o máximo dele? O máximo dele é equivalente a um grupo de 6 malucos no rank C. Sendo assim, então bora treinar mais, porque o próximo evento é dentro de uma DG. E pelo que o Prota se lembra, nesse evento o diretor fez merda também, fazendo com que muitos estudantes perdessem a vida. E o grupo que nosso menino tava ficou no meio dessa bagunça. E ele só sobreviveu porque os colegas dele não eram nem um cuzão que nem aquele maluco lá, dizendo pra ele sair e pedir ajuda. Só que no fim, só o Prota sobreviveu. E como ele seguiu o caminho do guerreiro, ele era um merda, sem nenhum tipo de habilidade. E todos os outros alunos prefeririam que ele tivesse morto no lugar da equipe dele. E ele só não saiu dessa academia porque ele não queria desapontar a mãe dele. Mas dessa vez, para se preparar pro evento, ele comprou algumas poções. E faltando um dia para esse evento, após a aula, ele entrega a poção para a Júlia e para a Cris e fala para elas usarem quando for preciso. E gente, eu sei que a Júlia não é milf, mas olha essa carinha aqui, diz que não é fofa. E antes deles irem para essa prática, o Prota, ele vai treinar sua mana. Ele vai dar apenas uma aquecidinha nela, pois não importa o quanto ele seja bom. Se ele sofrer um refluxo de mana enquanto tá conjurando, isso além de ser péssimo, vai ser bastante perigoso. E como ele tem duas habilidades de rank alto, ele tem que fazer esse tipo de treinamento e se preparar, pois como ele percebeu que o futuro ao redor dele tá mudando, ele não faz a menor ideia do que vai acontecer nessa DG. E deixar a mana aquecida também vai ser ótimo para os feitiços dele. Então nesse momento, o sistema aparece dando uma missão para ele relacionada a essa DG. É uma missão de dificuldade desconhecida, e ele tem duas opções. Primeira, fazer o que ele fez na vida passada, ou a segunda, enfrentar tudo e mudar o que vai acontecer. E depois dele ver essa missão, ele vai pro salão do teste. A instrutora diz que eles vão ser divididos em grupo de 4 pessoas através de um sorteio. E aqui é o seguinte, fazendo a escolha desse jeito, ou tu vai ter muita sorte e ser colocado com alguém forte, ou tu vai ter muito azar e vai ser colocado com uma ameba. A instrutora diz que a nota desse teste vai ser a avaliação final deles, e que também os monstros são de rank baixo. Então ela deseja boa sorte para todos. Só que o Prota sabe que isso é uma armadilha do diretor, falando que a DG só tem monstro level baixo, pois, sem muitos saberem, vai ter um monstro nível chefe, e esse monstro, ele é um Lord Kobold. Ele não vai ser difícil para o Prota, só que ele fica preocupado com a galera dele. Então a instrutora, ela começa a separar geral, e no meio dessa brincadeira, o Prota acabou ficando com a Júlia. Uma coisa diferente da sua vida passada, só que ele não acha isso ruim, pelo menos não vai ter uma pessoa inútil atrapalhando ele. E nesse momento, os dois últimos chegam, e ele vendo os dois, entende porque o sistema deu uma missão para ele, porque foi esses dois que se sacrificaram para ajudar o Prota. E agora ele sabe a escolha que ele tem que fazer. Então eles se apresentam e a Júlia, como sempre, fica atrás do Prota. Ela tá meio que se escondendo pelo fato dela ser um pouco tímida. E esses dois, eles continuam sendo gente boa, do jeito que o Prota se lembrava. E como todos já se apresentaram, o Prota chama eles para fazer um plano. O carinha fica até surpreso, porque o Prota ele preparou um bom plano, e um plano bastante detalhado. Aí a instrutora chama eles novamente, falando que o tempo de preparação acabou e que agora eles vão ter que entrar na DG. E vocês devem estar se perguntando onde está a Cris. Ela ficou na mesma equipe que o Paulo. E o Prota, ele fica até mais tranquilo, pois ele sabe que ele pode confiar no Paulo para proteger ela. E quando todas as equipes já estão prontas, a instrutora deseja boa sorte novamente a todos. Então, simbora cambada, entra todo mundo aí. E na equipe da Cris, depois que eles entraram, todos estão conversando sobre o teste, e fora a Cris e o Paulo, os outros, eles estão um pouco nervosos e um pouco preocupados também. E enquanto eles estão batendo papo, a Cris, ela sente a presença dos bichos. O Paulo fala para eles se prepararem, pois os monstros estão vindo. A Cris já fica pronta logo, mas a outra maga, ela tá um pouco nervosa. E rapidinho eles estão quase cercados. Então o Paulo avança para quebrar a formação deles. A Cris, ela já puxa uma magia para ajudar, criando uma bomba de luz e deixando todos sem visão. E o Paulo só finalizando. Os outros dois estão tendo um pouco de dificuldade, mas estão conseguindo se virar. Então, a Cris começa a conjurar uma de suas magias mais fortes, Vento de Helheim, Jatos de Ar. E com essa skill, ela detona todos os pequenos e a galera já fica feliz por isso ter acabado. Mas de repente, o Paulo começa a sentir algo e geral já fica preocupado pensando que é veneno. Mas logo em seguida, a Cris sente algo, a presença de alguém se aproximando, e percebe que isso não é veneno, e sim a mana esmagadora. E olha o tamanho da criança. Fudeu de vez! E esse é um dos Lord Kobold, e eles já ficam se perguntando por que tem um bicho desses aqui. Então, indo para o grupo do nosso Prota, quando eles entram no local onde era para estar os monstros, tem algo estranho, pois o Prota percebe que tem algo diferente e não se lembrava de certas coisas, como por exemplo esse desenho. E ele já imagina que isso deve ser coisa do Ganguji, já que só a presença do Prota vai contra todos os planos dele. Então nesse momento o Prota também sente uma presença, e ele fala para todos se prepararem e focar no plano, defender e contra-atacar, e manda eles tomarem cuidado, é claro, não importa o que eles virem. E ainda bem que o Prota falou isso, porque além de kobolds, eles também
viram o Lord Kobold e ficaram assustados, né? Até a Julia aqui, ela ficou com medo, já que ela não tinha enfrentado ainda uma criatura dessas. Então, ela lembra das palavras do Proton, pois se eles dois não ficarem focados, tudo vai pro ralo. Assim, ela conjura uma armadura mágica para os guerreiros e eles dois começam a chamar a atenção dos pequenos. E como eles vão ficar focados nos pequenos, o Prota, ele fica livre para atacar o grandão. Assim, ele avança na direção do bicho, dando um socão na barriga dele, fazendo o ataque dele explodir. E a Julia, ela já fica impressionada pela quantidade de força, mas o Prota ainda continua alerta. E ainda bem que ele fez isso, porque o que ele vê agora é uma loucura. Só que ele já esperava esse tipo de loucura, mas não desse tanto, né? Um monstro conseguir regenerar esse buraco no peito dele, e o Prota nesse momento já tá achando isso um pé no saco. Então o sistema apita para ele, falando que tem uma existência por trás desse monstro, fazendo com que ele se regenere. E o sistema o reconhece como o Corvo de Odin, e ele já dá uma missão especial pro nosso magão. Objetivo: matar todos os Corvos de Odin. Dificuldade: Rank S. Recompensa pelo objetivo: um cartão em branco. Recompensa por concluir a missão: aprimoramento de classe. Então se preparem, galera, pois depois dessa missão o maluco vai estar